Já imaginou estar numa festa de casamento incrível, daquelas que a gente guarda na memória para sempre, e de repente, no meio da alegria, o vinho acaba? Que situação, não é mesmo? Pois é exatamente isso que aconteceu em uma pequena vila chamada Caná da Galileia. Essa história que parece um simples contratempo, na verdade, é o palco do primeiro milagre de Jesus. Um momento que revela muito mais do que podemos imaginar. Vamos viajar juntos no tempo, para um casamento judaico de mais de 2000 anos atrás. Pense na cena. Música, dança, risadas por toda parte. As festas de casamento naquela época duravam dias. E o vinho era essencial. Ele não era apenas uma bebida, mas um símbolo de alegria de celebra. Ou de abond. A falta de vinho seria uma vergonha imensa para os noivos e suas famílias. Significaria que a alegria tinha acabado antes da festa. E foi nesse exato momento de crise, quando a festa corria o risco de terminar em constrangimento, que uma mulher percebeu tudo. Uma mulher de sensibilidade e fé inabaláveis. Maria, a mãe de Jesus, ela não entrou em pânico. Em vez disso, ela se aproximou de seu filho e disse uma frase simples, mas carregada de confiança. Eles não têm mais vinho. Maria não deu ordens. Não sugeriu uma solução. Ela simplesmente apresentou a necessidade a quem ela sabia que poderia resolver. Ela conhecia o coração de Jesus. A resposta dele, a princípio, pode parecer um pouco estranha. Ele diz: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas não se engane. Não há desrespeito aqui. Ele está apontando para um plano maior. Um tempo divino que está para se desenrolar. Mesmo com essa resposta, Maria não duvida. Sua fé é prática. Ela se vira para os servos da festa e lhes dá uma instrução que ecoa através dos séculos. Fazei tudo quanto ele vos disser. Que lição poderosa sobre obediência e confiança. Ela os prepara para agir, para seguir as instruções de Jesus, por mais incomuns que parecessem. E as instruções de Jesus foram, de fato, incomuns. Perto dali, havia 6 grandes talhas de pedra, usadas para os rituais de purificação dos judeus. Cada uma cabia uns 100 litros de água. Jesus olha para os servos e diz: Enchei de água essas talhas. Imagine a cena. Os servos, talvez confusos, poderiam ter questionado: água. Mas a festa precisa de vinho. Mas eles não questionaram. Eles obedeceram. Eles foram e encheram as 6 talhas de pedra com água, até a borda. A obediência deles foi o primeiro passo para o milagre acontecer. Eles fizeram sua parte, mesmo sem entender o quadro completo. E então, vem a segunda ordem de Jesus, ainda mais surpreendente. Tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era o responsável pela organização da festa, o especialista em banquetes. Pense na coragem desses servos. Eles pegaram aquela água das talhas e levaram para o mestre-sala provar, como se fosse vinho. Eles arriscaram sua reputação, sua credibilidade, baseados apenas na palavra de Jesus. Esse é um ato de fé extraordinário. E o que acontece quando o mestre-sala prova a água que foi transformada em vinho? Ele fica maravilhado. Ele não sabe de onde veio aquele vinho. Ele não sabe do milagre. Ele só sabe que aquele é o melhor vinho que ele já provou em toda a sua vida. Ele chama o noivo e até brinca com ele, dizendo: Todo homem põe primeiro o vinho bom. E, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste, até agora, o bom vinho. O noivo, coitado, não entendia nada. Ele estava recebendo o crédito por um milagre que nem sabia que tinha acontecido. Mas os servos, aqueles que encheram as talhas e levaram a água transformada, eles sabiam. Eles testemunharam o poder de Jesus em primeira mão. Esse milagre nas bodas de Caná é muito mais do que uma simples transformação de água em vinho. Ele marca o início do ministério público de Jesus. É o momento em que, como diz o Evangelho de João, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A glória de Jesus não foi revelada com um trovão do céu, mas em um gesto de compaixão e poder no meio de uma festa.
atendendo a uma necessidade humana e cotidiana. O que essa história nos ensina hoje? Primeiro, ela nos fala sobre a importância de levar nossas necessidades a Jesus, assim como Maria fez. Não importa o quão pequena ou mundana a nossa falta de vinho possa parecer, seja uma dificuldade financeira, um problema de relacionamento, uma crise de fé ou a falta de alegria em nossas vidas. Ele se importa com os detalhes do nosso dia a dia. Segundo, aprendemos sobre a obediência. Os servos obedeceram sem questionar, e sua obediência foi o canal para o milagre. Muitas vezes não entendemos por que Deus nos pede para fazer certas coisas, mas a fé verdadeira se manifesta na disposição de obedecer, de encher as talhas, mesmo quando a instrução parece ilógica. E por fim, o milagre de Caná nos mostra que Jesus não apenas supre nossas necessidades, mas Ele o faz com abundância e excelência. Ele não transformou a água em um vinho qualquer. Ele transformou na melhor qualidade, o vinho que foi guardado para o final. Isso nos mostra a natureza de Deus. Quando Ele age em nossas vidas, Ele não nos dá o mínimo, Ele nos dá o melhor. Ele transforma nossos vazios, nossas tristezas, nossas águas sem graça, na alegria abundante do melhor vinho. Pense nisso. Em que área da sua vida a alegria parece ter acabado? Onde estão as suas talhas vazias? Talvez seja o momento de, como Maria, apresentar essa necessidade a Jesus, e como os servos está disposto a obedecer às suas instruções, mesmo que não façam sentido no momento. Porque o mesmo Jesus que transformou a água em vinho em Caná é capaz de transformar qualquer situação em sua vida, trazendo uma nova alegria, uma nova esperança e revelando a sua glória de maneiras que você nunca imaginou. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pela história das bodas de Caná. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir que o melhor vinho ainda está por vir. Até a próxima.